Olá, irmãos, estou aqui para mais um vídeo no meu canal, onde eu vou estar trazendo um conteúdo muito importante. E esse conteúdo é o que podemos aprender com o soldado Desmond Doss. Para quem não conhece, esse nome que eu falei, soldado Desmond Doss, foi um jovem que guerreou na Segunda Guerra Mundial contra o Japão, né? Os Estados Unidos guerreou contra o Japão, que até então criou-se uma história onde esse homem salvou 75 homens sem usar uma arma. Tem até o filme chamado Até o Último Homem. Para quem não conhece, eu indico muito que os irmãos assistem, que é um filme muito motivador, um filme de fatos reais que demonstra persistência e confiança, uma coisa que devemos ter. E eu vou estar falando o que podemos estar aprendendo com esse homem. Bom, Desmond Doss foi um homem que passou por uma dificuldade tremenda dentro do exército, né? Onde ele foi humilhado, onde ele foi pisoteado pelos seus colegas, né? Os seus colegas do exército, pois ele não queria usar uma arma. Isso mostrou que ele, mesmo sem usar uma arma, conseguiu salvar 75 homens sem sofrer, sem precisar usar uma arma, sem sofrer algum dano físico. Ele salvou 75 homens sem precisar usar uma arma. Isso é possível, sim, isso é possível, porque muitos hoje em dia não creem que Deus possa fazer milagres, né? Que Deus possa ainda usar pessoas para que isso aconteça, né? Porque hoje em dia, como o pecado tem crescido muito mais, né? Hoje a humanidade tem dado mais liberdade para o pecado do que para as coisas do mundo espiritual, né? Das coisas espiritual de Deus. Hoje em dia está difícil de você ver um acontecimento sobrenatural. Como isso, naquela época, o soldado Doss era apenas um jovem que orava, lia a Bíblia, confiava, e Deus deu força a ele, Deus deu coragem a ele, fazendo com que ele salvasse 75 homens, 75 homens. E uma coisa incrível que eu vejo sobre a história, que em nenhum momento falou que foi preciso ele parar para comer, foi preciso parar para ele beber ou para dormir. No filme mostrou que ele, na história e no filme mostrou que ele ficou salvando aqueles homens sem parar, dia e noite, sem parar, sem dormir, sem comer, sem beber água, né? E você imagina o quanto foi, o quanto ele usou aquela fé, quanto foi, né, a confiança que ele depositou em Deus. Então, irmãos, as coisas sobrenaturais ainda acontecem, né? Deus pode usar, Deus pode fazer milagres, Deus pode usar até você mesmo. Mas nunca imagine que Ele vai usar você para fazer aquilo que você mais pensa, mais imagina. Como, por exemplo, soltar fogo da mão, né? Ou parar o tempo, alguma coisa assim, como se fosse super-herói. Deus não vai fazer desse jeito. Ele não está mostrando o poder dele para só mostrar para as pessoas que ele é real. Ele está mostrando o poder dele para salvar as pessoas, para salvar, para libertar elas dessa prisão. O nosso maior poder que a gente pode ter é a palavra. É a palavra. O que sai da nossa boca pode ser como uma destruição, mas também pode ser como uma palavra de motivação, uma palavra de alívio para uma pessoa. Então, uma coisa que eu falo, irmãos, Deus ainda faz milagre e Ele usa quem quer ser usado. Nunca diga que você você não pode ser usado por Deus porque você não é forte o suficiente, porque você ainda não está num nível suficiente para ser usado. Nunca fale isso. Você é usado por Deus quando você quer, quando você sente no seu coração que você deve ser usado. Então, irmãos, vamos aprender com esse soldado, né, que entrou numa batalha,
numa batalha e conseguiu salvar 75 homens, 75 almas. Fora que ele demonstrou que a todo momento Deus estava com ele. Então, irmãos, a nossa vida sempre é uma guerra. Nossa vida sempre é uma batalha. Depende de nós, se nós quer ser usado ou se nós quer ficar parado. Sempre depende de nós. Vai depender de nós se a gente vai seguir em frente, ficar parado ou voltar para trás. Isso depende de você e do quanto você quer continuar progredindo no caminho do Senhor. É só você querer que as coisas sobrenaturais aconteçam. Vejo muitas histórias, né, de irmãos contando que Deus fez muitos milagres. Mas você tem que entender que aquilo que Deus fazia com você é para você salvar as pessoas, para você motivar e libertar elas do pior para trazer elas para o melhor. Então acredita, tenha fé, pois sem fé não tem efeito. Eu agradeço, irmão, por tudo, né, por esse vídeo maravilhoso, e que Deus abençoe vocês e que ajudem bastante a vocês. Nunca desista e continue sempre firme e forte. Agradeço por tudo. Fique com Deus.